Graça e paz, irmãos. A Escritura diz, que nós devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Entretanto, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus perfeita e agradável, nós precisamos saber o que é o decreto. Nós precisamos saber que todas as coisas estão decretadas por Deus. Então, nós precisamos urgentemente de discernimento espiritual. Discernimento para poder compreender a razão das coisas acontecerem. Discernimento para poder compreender que não tem sorte, não tem acaso, tem decreto. Discernimento para poder compreender os atos da providência de Deus. E a providência de Deus é que é a grande questão. Porque o decreto diz respeito a algo que o Senhor Deus determinou na eternidade. A providência diz respeito à execução dos decretos de Deus. Então Deus opera com os meios, sem os meios, contra os meios e acima dos meios. Aquilo que nós chamamos de milagres nada mais é do que a operação de Deus sem os meios, contra os meios ou acima dos meios. A grande questão é porque, como nós não temos compreensão do todo, e como nós estamos vivendo a história, o que nós sabemos do decreto é aquilo que já aconteceu conosco até o dia de hoje. Então existem interrogações, estilo, o que acontecerá? O que é que eu devo fazer? Como é que essas coisas se juntam? Qual o sentido da vida? Qual o sentido das coisas? Qual o sentido de ter tomado tal decisão e não ter tomado tal decisão? Tudo isso é necessário, é fato, não é? Tudo isso comprova a necessidade, deixa eu colocar desse jeito, do discernimento espiritual. É necessário que nós estejamos consultando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para que a gente compreenda o seu agir, para que a gente compreenda o porquê Ele fez certas coisas, para que a gente compreenda o porquê Ele nos levou para certos lugares. Eu creio que todo mundo para e diz, meu Deus, minha vida não poderia ter sido diferente? Meu Deus, se eu tivesse ido para aquele tal lugar, meu Deus, por que é que eu não fiz tal coisa? Isso são perguntas legítimas. Entretanto, quando nós analisamos nossas vidas em cima do decreto, quando nós analisamos nossa vida sob o viés do decreto, nós percebemos uma coisa. Aquilo que você fez, aquilo que aconteceu, tinha que acontecer. Porque Deus decretou. É interessante quando a gente observa isso, porque, veja bem, até nos nossos atos falhos, até nos nossos atos errados que nós cometemos. Você comete um ato errado, você comete um ato falho, você comete um pecado. Deus pega e te disciplina, Deus pega e te leva ao arrependimento, e Deus agora te traz para o lugar onde você deveria estar. Certo? Nós não compreendemos essa dinâmica, nós não compreendemos essa ação de Deus. Isso só prova a total soberania de Deus sobre todas as coisas. Alguém poderia dizer, isso é fatalismo? Queira chamar do jeito que você a chamar. Mas o fato é, há um decreto e as nossas vidas já foram decretadas, nossas vidas já foram escritas e determinadas, conforme diz o Salmo, quando nenhum dos nossos dias ainda havia. Até as nossas lágrimas, irmãos, já estão contadas, conforme diz o próprio salmista. Então, o que é que nós devemos fazer? Eu posso mudar o decreto de Deus? Não é? Muitas das pessoas que são contrárias à doutrina do decreto, cita aquele caso lá do rei Ezequias, quando o profeta anuncia o decreto, aí ele se vira e chora, aí o profeta volta e diz, porque Deus ouviu tuas orações e foi te acrescentado. Então muitos dizem, está vendo? A oração pode mudar o coração de Deus. Não, não é verdade. O anúncio do decreto por parte do profeta, ele poderia ser de forma integral ou de forma parcial. Então, o decreto de Deus para a vida lá do rei Ezequias, na época de Isaías, era aquela totalidade daquilo que Isaías anuncia posteriormente ele ter orado. Então, vamos observar algumas coisas cá. Deus decretou. Como é que nós sabemos onde é que está o decreto de Deus? Nas Escrituras. Então é necessário que eu leia a Escritura e eu diga qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de preceito de Deus, o que é que Deus quer para a minha vida. O que Deus quer para a minha vida é isso, isso e isso. Então, quando eu tenho posse dessas informações, eu tenho um norte que eu devo seguir. Agora, também eu tenho que compreender uma coisa.
que Deus, por causa da sua infinita e santa e soberana vontade, por alguma razão, Deus pode sim fazer com que determinada ação minha não seja recompensada da forma com que eu acho que deva ser recompensada. A suspensão dessa recompensa, mesmo quando você faz a coisa correta, se chama eudaimonia. Um exemplo eudaimônico é a história de Jó. Observa, Jó fazia as coisas de forma correta. Então o que é que se esperava? Que já que ele fazia de forma correta, Deus o abençoasse. Mas Deus, por alguma questão, certo? O Senhor Deus quis que aquela relação que ele tinha com Jó fosse temporariamente suspensa, onde Jó receberia coisas que só um ímpio receberia, punição de Deus. Mas observa que aquela punição de Deus se constituiu em teste, em provação para Jó, para que Jó percebesse, para que Jó chegasse a um nível de fé. Então, uma fé madura, ela compreende o seguinte: primeiro, Deus decretou todas as coisas. Segundo, eu tenho que pedir a Deus discernimento, tenho. Terceiro, eu tenho que fazer o que Deus manda. Verdade? Certo? Outra coisa, Deus geralmente, costumeiramente, abençoa, é isso que a Escritura diz, certo? Escolhe, pois, a vida para que possas viver, né? Escolhe, pois, a obediência para que possas viver. Entretanto, por alguma razão secreta, o Senhor Deus pode suspender essa relação normativa, fazendo com que o seu eleito experimente coisas que o eleito diz para o Senhor: mas Senhor, eu não estou obedecendo, por que isso está acontecendo comigo? Deus pode fazer isso? Pode sim, ele já fez isso, certo? Ele já fez isso. Agora, qual é a grande questão aqui? Que mesmo quando Deus suspende essa relação daemônica, mesmo quando Deus suspende essa relação normativa, estilo, se tu obedece, tu é abençoado, se tu não obedece, tu não é abençoado. Mesmo quando Deus suspende essa relação daimônica para com seu eleito, o Senhor faz isso com um propósito maior. Então, até nisso eu preciso ter sabedoria para compreender o porquê Deus está fazendo isso. Irmãos, nós devemos procurar sim compreender a vontade de Deus. O que nós não podemos ser, irmãos, nem fazer, é ser menino na fé. É agir, sabe, como se Deus estivesse brincando conosco. A Escritura diz que aquele que nele crê jamais será confundido. Agora, para que você não seja confundido, é necessário que você conheça a Escritura. Porque tem pessoas que se escandalizam, tem pessoas que são fracas na fé, tem pessoas que se escandalizam com a prosperidade do ímpio, tem pessoas que questionam se vale a pena ou não vale a pena ser crente por causa da prosperidade do ímpio, esquecendo-se lá do Salmo de Asaf, quando o salmista diz que Deus põe os ímpios em caminhos escorregadios. Ou seja, a isca de Deus usa para pescar o ímpio colocando ele em caminhos escorregadinhos. E caminhos escorregadinhos muitas vezes dando prosperidade e dando riqueza para o ímpio. Então a questão toda é: você trocaria a tua primogenitura pelo prato de lentilhas? Trocaria? Então é necessário que você tenha discernimento. É necessário que você consulte ao Senhor, que você ore ao Senhor. É necessário que você chegue para o Senhor e diga: Senhor, não compreendo isso. Senhor, não tem lógica isso. Senhor, não estou entendendo isso. Senhor, irmão, você pode sim fazer o lamento. Agora compreenda que existe uma linha muito fina entre o lamento e a blasfêmia. O lamento, ele é constituído de quê? Você pode sim lamentar. Agora, quando você lamentar, quando você reclamar, também na sua prece faça menção dos grandes feitos de Deus. Porque é justamente os grandes feitos de Deus, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus, que vai fazer você compreender que Deus não está brincando com você. Que Ele sabe o que está fazendo. E todo lamento, quando isso é levado em conta, tem que terminar a oração de lamento em glórias a Deus, em reconhecimento da soberania de Deus. Tá, irmãos? Porque quando não se tem esses passos, esse lamento necessariamente vai desembocar em blasfêmia. E não é interessante para ninguém. Tá? Então vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus capacidade para entender as coisas. Tá bom? E vamos deixar de ser menino na fé. Vamos deixar de se escandalizar por besteira. A Escritura, irmãos, fala que nós devemos ser homens maduros, homens que não são agitados por vento de doutrina. Não compreende, santos? Que Deus abençoe.